Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Com muita alegria, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Hoje, dia 14 de agosto, sejam todos muito bem-vindos. Sempre deixo aqui de início meu abraço, meus votos de muita paz a todos aqueles que assistem esses vídeos em outros dias, acompanham pelo meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Fica o nosso abraço fraterno. E o nosso boa noite, nosso abraço aqui a todos os amigos e amigas que já estão chegando para participarem conosco aqui desse estudo. Nosso boa noite aqui a Romilda Martiniano, muito bom dia, muito boa noite, muito bem-vinda, Romilda. A nossa amiga Zizi Cristóforo, boa noite. Aqui a Conchita Bush, boa noite, bem-vinda. A Edna Markovics, muito bom. Quem mais aqui? A Lourdes Galvani também conosco, muito boa noite. A Dorinha Pereira já conectando aqui também. A Márcia Lima, muito boa noite, bem-vinda. A Luci Faria, a Irani Zucatelli Gaspar, a Sandra Paulino, muito legal. E todos os demais que aí estão, a Cida Baldan também já conectando. Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria, mais uma noite de estudos. E hoje nós vamos lá para o capítulo 13, versículo 44, que aqui no meu evangelho está com o título de Parábola do Tesouro e da Pérola. Tá legal? A gente dá sempre uns minutinhos aqui antes de iniciar. A Benê Garcia também, boa noite, muito bem-vinda. Silvia Guerra, querida amiga. Ercília Machado também, muito legal. Bom, vamos então iniciando, né? Só lembrando, amigos, que Jesus, ele contava muitas parábolas, né, que ficaram conhecidas como parábolas do reino. Aqui também a Aquilina Martinez Rara, muito legal, boa noite, Aquilina, bem-vinda, viu? A Débora Medeiros, aqui CM Toledo também, né, amiga? Participa conosco também a Graziela, muito bem-vindas. Então, comentando que Jesus, ele contou muitas parábolas que ficaram conhecidas como parábolas do reino. Ou seja, ele criava historinhas, né, parábolas falando sobre o reino de Deus. E em cada vez que ele contava, dependendo com quem ele conversava, ele colocava a parábola de uma forma diferente. Então, se ele conversava com pescadores, ele falava dos peixes. Se ele conversava com negociantes, ele falava de uma pérola, de um tesouro escondido. Então, assim, ele ia colocando coisas do dia a dia para que aquelas pessoas entendessem o sentido da mensagem que ele queria transmitir, né? Com uma sabedoria muito grande, falando de reino de Deus com coisas do dia a dia. Luci Faria aqui também no Insta, a Lari, bem-vinda, Lari, boa noite, viu? Muito bem-vinda. As amigas que estão chegando aqui, os amigos pelo Facebook também, a Andréia Fernandes, a Celina, né, estava lá no Insta, veio para cá, né, Celina? A Iracema Picoral Cainã, muito boa noite. Quem mais aqui? A Thaís Del Rey, a Odete Oliveira, Isabel Costa, que legal, né? A Dorinha Pereira, já tínhamos comentado.
Muito bom, fico muito feliz. A Rafaela de Conto também chegando aqui, bem-vinda. Muito bom. Vamos lá então, vamos iniciar, amigos. Parábola do tesouro e da pérola. Capítulo 13, versículo 44. Tá legal? Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Olha que criação bonita que Jesus faz a comparação com o reino dos céus. Ele está comparando aqui com o reino de Deus. Ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante então a esse tesouro. Imagina uma pessoa que encontrou em um campo um tesouro escondido. Então a pessoa ali, né, percebe que aquele terreno é valioso por causa daquele tesouro. Então ele vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque sabe que ali teria algo valioso, né? Uma forma simbólica que Jesus coloca para dizer o quê? Para dizer que o reino de Deus, amigos, quando a gente começa a compreender o que significa essa busca do reino de Deus em nós, lembrando, né, que Jesus sempre dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus não é um lugar que nós vamos chegar e vai se abrir as portas, né, para a gente entrar e dizer, você é bem-vindo ao reino de Deus. Não é isso. O reino de Deus é um estado de alma. É uma condição íntima que a gente desenvolve pela busca, pela conquista de virtudes, por vencer as nossas imperfeições, tudo aquilo que nos atrapalha na elevação espiritual. Quanto mais a gente desenvolve as virtudes, né, do amor ao próximo, da paciência, da tolerância, da compreensão, da justiça, do respeito, tudo isso que a gente vai incorporando em nós, né, que somos uma alma, somos um espírito, conforme a gente desenvolve essas virtudes e a gente vai transformando tudo aquilo de ruim que a gente carrega conosco, egoísmo, orgulho, vaidade, a gente vai deixando isso, transformando em virtudes. Esse reino de Deus está crescendo em nós. Então o que Jesus está comparando, né, no nosso pequeno entendimento, é que quanto mais a gente percebe a importância de desenvolver esse reino de Deus em nós, as coisas do mundo passam a ter um valor secundário. É mais ou menos nesse sentido que ele está dizendo. Por quê? Ele diz que aquele homem que encontra o tesouro escondido no campo, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Ou seja, é esse simbolismo de dizer que quando a gente desperta para a realidade do reino de Deus, as coisas materiais terão valor secundário. Nós não ficaremos elegendo as coisas do mundo em primeiro lugar. Para nós, o essencial será a conquista de valores morais, elevação espiritual. E aí tudo mais chegará por acréscimo, né? Como disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então aqui nesse sentido, comparando com algo muito valioso que aquele homem encontrou, assim nós, quando despertarmos para a importância grandiosa de conquistar esse reino de Deus em nós, tá legal? A Rosa aqui no Insta e a Valéria Pagliarini, querida amiga, muito bem-vinda, Valéria. Aí ele continua dizendo assim, novamente, aí ele conta uma outra comparação, né? Novamente, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Então, aqui dando aquela mesma comparação, né, no sentido do campo com o tesouro, ele fala aqui agora de uma pérola. O negociante que encontra uma pérola de grande valor vende tudo que tem para adquiri-la. Então, nesse sentido de comparar o reino de Deus a algo muito valioso, né?
Tudo bem, Valéria? A Isabel Palomanes, querida amiga também aqui. Muito bem-vinda, Bel. Então, amigos, essas parábolas, e os amigos aqui do Facebook também que foram chegando, muito bem-vindos, viu? Uma alegria contar aqui com a presença de vocês, o Ailton Cosmo chegando aqui também, muito bem-vindo. Então, Jesus, quando fala dessas parábolas do reino, ele coloca também algo muito interessante, que ele fala de algo que está dentro. Olha como Jesus colocava na simplicidade dos exemplos, ele deixava lições, né? Ele está dizendo, por exemplo, o tesouro estava escondido onde? Dentro da terra. A pérola estava dentro da ostra. Ele conta também parábola dos peixes que estavam dentro do mar. Tudo falando do reino de Deus. Quer dizer o quê? Jesus sinalizando que o reino de Deus também está dentro de nós. Então vejam a sabedoria de Jesus, dizendo de algo valioso como a pérola, como o tesouro escondido, e de tudo isso dentro, né, de algo, assim como o reino de Deus está dentro de nós. Legal? Bem-vindos amigos aqui do Face, do Insta. Ana Vitória aqui também conosco. Tudo bem, Ana? Boa noite, viu? Muito bem-vinda. Agora nós vamos aqui para outra parábola, que é a parábola da rede. A Bruna Souza aqui também conosco. Bem-vinda, Lázaro Oliveira. Muito legal, viu? Bom, aí, parábola da rede, capítulo 13, versículo 47, diz assim: novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Então aquela eu já tinha adiantado um pouco, né, que ele conta também essa parábola. Imagine então pescadores lançaram as redes ao mar, pegaram peixes de todo tipo, né? Grandes, pequenos, bons, peixes que não serviriam para o comércio. Depois de pescá-los, eles levam à praia, né, para fazer a separação, descartar aqueles peixes que não serviriam para comercializar e os bons, né, recolher ali nos recipientes apropriados para o comércio, certo? Aí ele diz assim: assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos. Aqui, amigos, tem uma coisa muito importante, interessante, que Jesus está dizendo de uma forma tão simples que às vezes passa despercebido. Jesus está dizendo nesta parábola sobre o fim dos tempos, né? Jesus está dizendo daquele momento em que vai haver uma grande separação aqui na Terra, porque nós sabemos que a Terra caminha para se tornar um mundo melhor. Lembrem-se que Jesus diz numa bem-aventurança: bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. O que ele quer dizer com isso? Que a Terra será um mundo melhor. Um mundo onde a humanidade haverá de viver mais fraternalmente. Então, aqueles espíritos que agora estão encarnados na Terra e que estão atrapalhando o progresso daqueles que querem viver em paz, serão conduzidos a outros planetas da casa do Pai. Como diz, né, a casa do Pai tem muitas moradas. Então, aqueles que não acompanham o progresso da Terra, aqueles que não querem acompanhar essa humanidade que já busca viver em paz, serão levados a outros orbes, né, para encarnarem em lugares apropriados à condição deles. Então, simbolicamente, amigos, é essa separação que fala aqui: separar os bons dos maus. Não que tenha espírito mau para toda a eternidade, não é isso. Mas aquelas pessoas que ainda estão presas ao mal. Tem muitos, né? Nós vemos na Terra hoje quantas pessoas agindo com crueldade, com desonestidade, com injustiça. Então nós vemos muitos exemplos
ruins, né? de vivência, muito apegados ao egoísmo, ao orgulho, à ganância, né? À crueldade, tantas coisas aí que a gente vê na terra hoje. Então será essa separação que ele diz aqui dos peixes. Os peixes bons serão recolhidos nos recipientes. Seria o quê? As pessoas que vivem na terra buscando viver em paz serão conduzidas a continuar na terra, nesse mundo melhor. E aqueles outros, no exemplo dos peixes ruins, serão descartados, ele diz aqui, lançados na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e ranger de dentes. Lógico, uma simbologia que Jesus usa para dizer que aqueles que hoje não aproveitam a oportunidade de se melhorarem, né, para continuar na terra regenerada, vão habitar mundos, amigos, em condições difíceis, que é como o pranto e ranger de dentes. Imaginem a terra na época da pré-história. Não tinha inventos, não tinha tecnologia, toda aquela vida rudimentar, aqueles homens animalescos buscando a comida, né, caçando animais para se alimentarem. Então esses que hoje vivem na terra sem valorizar a sua melhoria moral, serão conduzidos a planetas atrasados, como era a Terra na sua idade antiga, né? Um mundo primitivo. Então, por isso que ele coloca o simbolismo, haverá pranto e ranger de dentes. Aí ele diz assim, entendestes todas essas coisas? Diziam-lhe, sim. Ele lhes disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Dando um exemplo, né, daqueles que, mesmo que ainda não compreenderam a mensagem, mas que se esforcem por mudar, né, por se adaptar a uma condição melhor, também terão suas oportunidades. E só concluindo esse tópico aqui, né, os Espíritos nos dizem, amigos, que muitos espíritos atrasados estão tendo as últimas oportunidades de se melhorarem na Terra, né? Tem espíritos entre nós que nós vemos aí quantas barbaridades, né? São as últimas oportunidades. Se não aproveitarem, se não se esforçarem para deixar o mal e buscar se tornar alguém melhor, serão então conduzidos, né, naquilo que foi chamado de exílio, serão exilados da Terra, né, para outros planetas aí, numa condição inferior ao planeta Terra. Tá legal? Ficou claro isso, amigos, para a gente seguir à frente? E lembrando também que não é castigo para eles, tá? Deus só vai fazer o quê? Realocá-los para um lugar onde mais esteja de acordo com o seu estado de alma. Se eles estão ainda numa crueldade, numa violência, o mundo que mais se adequa a eles é o mundo primitivo, e não o mundo que já está às portas aí da regeneração. Certo? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário no Face, que às vezes eu não consigo perceber na hora. Aqui foram chegando mais amigos, muito boa noite, viu? A Zaida, Borba, Cleusa Bueno. A Edna está dizendo, infelizmente, depois de mais de 2000 anos da vinda de Jesus, ainda estamos aprendendo a amar nosso semelhante. Verdade, né, Edna? Quanto que a gente está demorando, né, meus amigos, para colocar o Evangelho do Cristo em nossas vidas. 2000 anos, imagine. Tudo indica que nós estamos reencarnando desde essa época. Já tivemos, né, contato com o Evangelho de Jesus muitas vezes. Muito provavelmente, né, na religião tradicional católica, que há muito tempo, né, nos séculos passados, era a religião praticamente, né, oficial. Então, todos nós, com certeza, já passamos pela crença, né, pela religião católica, já tomamos contato com o Evangelho, muito provavelmente nos conduzimos mal, né, tudo indica, tanto que a gente vê que os homens, né,
Não é atribuir à igreja, mas nós mesmos, seres humanos, desvirtuamos a mensagem do Cristo, né? Quantas guerras em nome de Jesus e de Deus, as cruzadas, quantos problemas da Idade Média, como a Inquisição, tantos problemas que fomos nós mesmos, né? Que participamos. Não que eu quero dizer que nós estivemos agindo ali, mas não podemos atribuir a outros, dizer que foram os católicos. Nós estivemos no meio também do catolicismo, né? Então, não é jogar culpa para ninguém. Nós todos temos, provavelmente, né, experiências nesses momentos difíceis. Vai saber quantos de nós também não estivemos à frente de movimentos aí muito infelizes, né, gerando toda esse problema aí na mensagem de Jesus, que acabou sendo eclipsada, né? O Evangelho acabou sendo esquecido, sendo deturpado, e agora então, como nós sabemos, como promessa de Jesus, vem o Consolador prometido pelo Mestre. Lembre quando ele disse, está lá em João capítulo 14, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco por todo sempre. Vos fará relembrar o que vos tenho dito e ensinar outras coisas que por ora não posso dizer. Então Jesus falava dessa vinda, né, do Consolador, que nós entendemos como Espiritismo, que surgiu 18 séculos depois da sua vinda para restaurar a pureza da mensagem do Cristo. E aí estamos nós, né, como diz a Edna, todo esse tempo ainda aprendendo a amar o semelhante, né? O Ailton Cosmo está dizendo, lá neste planeta atrasado vai demorar fazer lives online. Pois é, né? Olha quantos benefícios nós temos aqui, né? O Ailton lembrando, uma simples, né, live, uma conexão online aqui, quanto que nos ajuda, né? Nos integramos aqui, né, à distância, olha que benefício imenso. Imaginem, né, lá no planeta primitivo, infelizmente, né? A Eta Santos aqui conosco, o Diogo Guinho, tudo bem, Diogo? Boa noite, bem-vindos aqui no Insta. Que mais aqui? Então, a Celina dizendo, sem Jesus não há evolução, muito bem colocado. Se nós estivermos apartados do Cristo, podemos construir muitos tesouros na Terra, né? Patrimônios, muita coisa na Terra, mas distantes da evolução verdadeira. Pois é, né? O Ailton dizendo, quantas fogueiras, né, já acendemos. Pois é, isso mesmo, vamos trazer para a gente, né? Não é jogar a culpa, não. Isso mesmo, Helena Neves dizendo, nós todos temos alguma participação. Vocês entenderam bem isso, não é que eu quero dizer que nós fomos os causadores de todos os problemas, não é isso. Estamos apenas nos colocando no meio de todos, né? Que somos uma humanidade. Eu me coloco no meio dessa humanidade, fazendo parte desse coletivo, né? Que erramos juntos, né? Estamos no mesmo barco. Estamos agora tentando aí mudar o rumo da nossa nave Terra, né? Para conduzi-la para um porto mais seguro. Tudo bem, Anderson Tavares, querido amigo? Bom, agora nós vamos no capítulo 13, versículo 53, visita a Nazaré. E diz assim, sucedeu que, concluindo estas parábolas, Jesus retirou-se dali. Após vir para a sua pátria, ensinava na sinagoga deles, a ponto de maravilharem-se e dizerem, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Veja bem, amigos, o que é isso aqui que nós acabamos de ler? Vamos conversar um pouco, né? Jesus, porque vejam bem, Jesus atuava muito mais na pregação, né, na divulgação da mensagem. Ele ficava muito mais numa cidade chamada Cafarnaum.
né, lugar onde havia a casa do apóstolo Simão Pedro. Ele se hospedava muito na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, e ele visitava as regiões ali. Porque Jesus, lembremos, ele nasceu em Belém, certo? José e Maria foram a Belém fazer aquele recenseamento, ele nasceu lá, mas ele, vamos dizer assim, ele cresceu em Nazaré. Por isso que a gente ouve falar assim, Jesus de Nazaré. Na verdade, ele nasceu em Belém, né? A cidade de nascimento. Mas onde ele viveu a infância, onde ele cresceu, se desenvolveu, foi em Nazaré. Só que quando ele começa a missão pública, ele deixa Nazaré e vai para outra região, principalmente Cafarnaum, certo? Por isso que aqui está dizendo que em determinado momento da sua missão, ele vai até Nazaré, a sua cidade praticamente de origem, né? Não que ele nasceu, entenderam? Mas que ele viveu lá. Então ele vai para Nazaré e o que acontece? A hora que ele chega em Nazaré, as pessoas começaram a ouvir de tudo aquilo que ele fazia de maravilhoso, das curas, dos ensinos que ele passava para todos, né? E aquelas pessoas começaram a se perguntar, mas como assim? Não é esse aquele menino que a gente conheceu, filho do carpinteiro, de nome Jesus? Será que é ele que está fazendo tudo isso? Sabe aquela ideia assim, amigos? Aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. É como se aquelas pessoas não estivessem aceitando a possibilidade de um habitante de Nazaré realizar coisas tão prodigiosas. Eles achavam que por ter nascido, por ter vivido, melhor dizendo, em Nazaré, não poderia ser alguém tão especial. É mais ou menos nesse sentido. Eles não aceitavam Jesus ali na própria cidade dele, certo? Eles questionavam dizendo, mas não é aquele filho do carpinteiro, como a dizer, né? Quem é ele para dizer que está fazendo todas essas coisas? Aí diz assim, e suas irmãs não estão todas juntos de nós? De onde lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. E não realizou ali muitos prodígios, por causa da falta de fé deles. Então é nesse sentido, Jesus está dizendo aqui, né? Não há profeta que não seja valorizado, a não ser na própria casa, na própria cidade. É bem esse ditado que nós temos, né? Santo de casa não faz milagre. A pessoa é difícil de ser reconhecida no seu meio. Quem geralmente valoriza, quem merece, são mais os de fora, né? A gente vê isso em todos os exemplos. As pessoas que convivem conosco, por mais tenham habilidades, nós temos dificuldade de reconhecer porque achamos que é alguém muito comum, igual a nós mesmos, não valorizamos a pessoa. E quem valoriza são outros, né? Que passam a conhecer a pessoa e perceber os valores que ela tem. Então assim foi com Jesus. Achavam que ele, por ser de Nazaré, não se esperava grande coisa dele, era uma pessoa comum, né? E Jesus então acaba não realizando muitos dos seus prodígios lá na sua terra de origem. Tudo bem? Tranquilo até aqui também? Então a Celina Maria está dizendo aqui, fomos escolhidos por Jesus para o conhecimento e assim melhorarmos. Isso, entendamos bem, né, o que a Celina está colocando, escolhidos no sentido de que Jesus nos convida a todos, né, Celina? Não a alguns. Todos nós somos chamados, tem até aquela fala importante, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque essa frase gera confusão às vezes. Não é que Deus ou Jesus tem preferência por alguns de seus filhos ou irmãos, né? No caso de Jesus. Não é isso. Nós é que vamos nos habilitando à escolha, a sermos escolhidos, certo? Quanto mais a gente se esforça para conquistar virtudes,
para deixar para trás nossas imperfeições, nós nos habilitamos a ser um daqueles escolhidos. Então, isso que a Celina coloca, né, é interessante, né? Jesus, é como se, eu imagino que ela quer dizer, Jesus nos quer a todos nesse seu banquete espiritual, né, no reino de Deus. Legal, Celina, eu entendi, tá claro, é isso aí mesmo. Aí a Arnilda Klettenberger diz aqui, onde um ou mais estiver orando, aí estarei presente, Jesus disse. Legal, bem lembrado, Arnilda. Jesus falou, né? Onde dois ou mais, né, estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então é lógico que a gente entende dessa frase, não que Jesus precisa estar aqui ao lado, né, presencialmente neste ambiente, não é isso. Mas Jesus está presente de onde estiver, nós estamos conectados ao seu coração, ao seu amor, e assim recebendo do seu amparo, todas as vezes que a gente se coloca, né, em ligação com Ele, na busca do conhecimento daquilo que Ele nos oferta no seu Evangelho. Bom, seguindo aqui então, nós vamos agora no capítulo 14, versículo 1, que trata aqui de Herodes. É uma passagem que fala sobre João Batista, sobre a morte de João Batista, né? Creio que também muitos já conhecem, mas vamos lá para a leitura. Diz assim, naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos sobre Jesus e disse a seus servos, esse é João Batista. Ele se levantou dentre os mortos e por isso os poderes operam nele. Vejam aqui, amigos, para a gente perceber como que aquelas pessoas daquela época tinham uma visão muito ingênua, né? Muito equivocada das coisas. Primeiro que eles tinham noção de reencarnação. Aqui mesmo é uma ideia de reencarnação, mas uma visão equivocada. Porque João havia morrido, né? Havia desencarnado há pouco tempo. João havia morrido, Jesus logo começa a sua missão, há pouco tempo atrás João havia desencarnado. Nós vamos até ler aqui um pouquinho sobre isso. Mas aqui o Herodes dizendo que ele achava que Jesus já era o João de volta. Jesus conviveu com João Batista, né? Jesus nasceu praticamente quase junto de João Batista. Quando Maria visita Isabel, que ela está grávida, né? João Batista tinha lá, acho que 6 meses na gestação. Então João Batista era poucos meses mais velho que Jesus. E o Herodes aqui achando que Jesus era o próprio João de volta, porque ele diz aqui, pelos poderes, né, que Jesus tinha. E nós vamos ver aqui que relata, porque aí diz assim, pois Herodes, aí explica, né, sobre a morte de João. Pois Herodes prendera João e amarrando-o, encarcerando-o na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não é lícito possuí-la. Então, não sei se todos sabem, né? Mas Herodes estava tendo um relacionamento com a irmã, com a mulher do seu irmão. Então, João Batista, aqui no caso é João o Batista, né? Não João o Evangelista. João Batista enfrentava todo aquele poder de Herodes e falava na cara dele que ele estava agindo muito mal, né? De ter esse relacionamento com essa cunhada aí no caso, né? Então, e João falava duro com eles, que ele ia ter que responder por isso, que ele estava agindo contra as leis de Deus. E Herodes tinha até uma admiração por João, ele tinha. Né? Ele tinha um certo respeito, apesar de João falar as verdades na cara dele, ele tinha um certo receio, porque ele sentia a autoridade moral de João Batista. Então, por isso que disse aqui que João alertava ele desse seu erro, né, de conduta. Aí diz assim, querendo matá-lo, ele temia a turba. Então Herodes pensava até em eliminar João
para terminar com esse problema, né? Que ele estava sendo ali acusado, não tinha sossego, né? Querendo matá-lo, ele temia a turba, porque o tinham como profeta, quer dizer, a multidão, né, que seguia João, lógico que iria se revoltar se houvesse a morte daquele seu mestre, né? Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio deles e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então veja, olha aqui o problema, né, da pessoa que fala coisa errada naqueles momentos de infelicidade. O Herodes era aniversário, deu uma grande festa, e aí a filha da Herodias, da mulher que convivia com ele, né, totalmente errado já, que era a mulher do irmão. Então a filha daquela mulher que ele convivia, tinha um relacionamento com ela, a filha muito bela, muito sensual, faz uma dança provocativa e o Herodes fica ali deslumbrado, né, de ver essa moça dançando. E ele diz a ela, naquele momento de grande infelicidade, né, pede o que quiseres que eu te darei. Sabe aquelas promessas, né? Daquele tempo eles prometiam coisas que eles tinham que cumprir. Pois é, a Bruna já está adiantando aí, né? Então ele faz aquela promessa infeliz, né? Aí diz assim, ela, instigada por sua mãe, veja bem, a mãe vai sugerir à filha o que pedir. Instigada por sua mãe, diz, dá-me aqui sobre um prato a cabeça de João Batista. Então a mãe, que se sentia incomodada porque João falava a verdade para eles, que eles estavam agindo mal com aquele relacionamento, a mãe pede, né, que mate João Batista. Que a moça peça isso, já que o Herodes ofereceu, peça o que quiser, porque o Herodes imaginava que ela fosse pedir dinheiro, né? A fortuna, riquezas ali, que ele poderia dar, era muito rico, tinha um patrimônio muito grande, ele jamais imaginaria esse pedido dela. E ela pede então a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas por causa dos juramentos e dos comensais, ordenou fosse dada. Ele não pôde voltar atrás, né? Na visão dele. Naquela época, né, um juramento para eles era algo sagrado. Então ele foi cumprir e mandou matar o João Batista. E mandou decapitar João no cárcere. A cabeça dele foi trazida sobre um prato e foi dada à mocinha, que a levou à sua mãe. Aproximando-se os discípulos, levaram o cadáver e o sepultaram. Depois vieram e relataram o fato a Jesus. Algo assim triste, né? Imagine o arrependimento depois de Herodes, penso eu, quanto que ele deve ter se arrependido desse juramento, dessa promessa, né? Infeliz, equivocada. Pois é, né? A Bruna está dizendo que cenário horrível deve ter sido na época. Mas isso era coisa até comum, né, Bruna? Naquela época eles matavam friamente. Eu fico aqui pensando, né? Não tinha lei, certo, pessoal? Como que alguém decide que mata alguém e está tudo certo? É porque ele era o rei, né? Aquele poder centralizado. Para a gente ver aqui um simples exemplo, quanto que as leis humanas avançaram. Quantas pessoas dizem que a Terra não avança? Gente, é visível isso. Hoje, qualquer coisa que você faça que prejudique o outro, você vai responder por aquilo. Né? Não tem cargos, não tem privilégios para alguns cargos mais influentes. Todos vão responder. Pela lei é assim, mesmo que não seja cumprida, mas a gente vê um avanço, né, inegável na legislação humana. Nessa época que o rei mandava, matava, estava tudo certo, ninguém questionava. Mas eu quero só fazer um lembrete, um alerta aqui, para a gente ver um pouco da justiça divina, né? A lei de causa e efeito. João Batista, amigos, ele era a reencarnação do profeta Elias. Isso não está aqui, né? Nós estamos só relembrando. João Batista era a reencarnação do profeta Elias. O profeta Elias, ele foi um grande mensageiro de Deus, veio divulgar muito, né, sobre Deus, um profeta respeitado.
que viveu mais ou menos 700, 800 anos antes dessa época que ele veio como João Batista. E o profeta Elias, quando viveu na terra, ele era muito zeloso, né, para as coisas de Deus. E naquela época tinha algumas pessoas, grupos, né, de pessoas que adoravam outros deuses, que era comum naquela época, né? Aquela questão da idolatria, adoravam da poligamia, do politeísmo, né? Poligamia é outra coisa. Do politeísmo, que eles tinham outros deuses, né? Acreditavam em vários deuses. Então, na época do profeta Elias, uma legião de pessoas que acreditavam em outros deuses, né? Cultuavam aqueles outros deuses. O Elias ficou tão enfurecido de ver que eles não aceitavam a mensagem de acreditar no Deus único, que ele mandou decapitar muitos e muitos daqueles seguidores de outros deuses. Então veja, olha se isso não é também um pouco da lei de causa e efeito. Ele lá atrás tirou a vida, por mais que ele estava zeloso por falar de Deus, mas jamais deveria tirar a vida de alguém. Ele mandou também decapitar vários e vários, porque não aceitavam o Deus único. E aí ele volta lá como João Batista, né? numa tarefa belíssima como precursor do Cristo, mas acaba seus dias também decapitado. Quem sabe não era ali um pouco, né, da lei de causa e efeito. Então, a Lourdes Galvão dizendo, né, o rei fazia a própria lei. Pois é. Aqui a Matilde Porto também dizendo, em certos momentos aqui estamos vivendo como a esse tempo, com a falta do amor ao próximo. Então a gente ainda vê até hoje, né, Matilde? Muitas cenas lamentáveis, né? Muitas pessoas agindo com tanta maldade. Mas, amigos, eu gosto sempre de dizer uma coisa, não se deixem impressionar tanto por noticiários, né? Porque a TV, os jornais, geralmente a internet, noticiam tragédias, né? Porque ainda o que dá ibope são tragédias. Você vê raramente uma TV mostrando um gesto de caridade. E quantos não há pelo mundo? Então a gente vê que a maldade, que está em muito menor número, parece que a maldade domina o mundo, e não é isso. Existem pessoas boníssimas, né? Pessoas fraternas, caridosas, quantas e quantas pessoas agindo no bem, que não aparecem, né? A TV não mostra isso. Então parece que o mal domina, não é isso. O mal é minoria, mas o mal faz muito estardalhaço, né? O mal, ele chama atenção, dá ibope, é esse que é o problema, né? Legal, né, Luci? Então, a Luci dizendo que não sabia isso sobre Elias, gostou de saber. Pois é, né? É bom a gente estudar assim em conjunto, que a gente vai trocando ideias, né? E trazendo mais alguma informação aí de conhecimentos, né? Querido amigo Rafael Matius, muito bem-vindo, viu? Um abraço, Rafael. Então, Matilde Porto dizendo, faz tempo que deixou de assistir TV. Somos dois, Matilde, eu também estou meio que alienado, vejo quase nada, viu, de TV também. O Ailton dizendo, Joana de Ângeles fala da regeneração de todos eles que tanto prejudicaram Jesus, eles se regeneraram e se envergonharam da pequenez deles. Sim, tudo progride, né, Ailton? Legal. Mesmo aqueles que já erraram muito, né, tem o seu momento de redenção. A Edna Markovic está dizendo que lá no centro que ela frequenta, falaram que o mal chega de tamancos de madeira. Por isso impacta mais. Pois é uma coisa, né, que faz uma barulheira, né, Edna? O mal é muito escandaloso, né? A Bruna dizendo que interessante, Paulo, não sabia dessa história. Só vi no Evangelho que João era Elias, mas não associei os motivos da morte. Legal, então que bom, né? Deu para a gente trazer aqui mais uma informação que serviu aí, né? Ana Rosa Camargo, boa noite, Ana Rosa, bem-vinda. Vamos à frente, então? Agora nós vamos, capítulo 14,
versículo 13, primeira multiplicação dos pães. Tá legal? Essa todo mundo conhece, né? Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar ermo, em particular. As turbas, ao ouvirem, o seguiram a pé, a partir das cidades. Após sair, viu uma turba numerosa e, compadecendo-se deles, curou os seus enfermos. Quero fazer aqui um comentário seguinte. O Emmanuel, ele tem uma lição que ele fala sobre essa questão de quando Jesus, muitas vezes diz no Evangelho, então Jesus se afastou, subiu no monte, num lugar deserto, como se ele deixasse um pouco a multidão, os discípulos, e fosse ficar quietinho para orar, né? A gente vê muitas vezes isso no Evangelho. E Jesus subiu ao monte e orou, e Jesus se afastou. Então, assim, ele tinha os seus momentos de ficar só, de orar a Deus, né? Então, o Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que ele diz que a gente precisa aprender isso com Jesus também, a conjugar a oração e o trabalho. Então ele diz assim, não só a contemplação, porque naquela época atrás, muitos religiosos entenderam que deveriam buscar a vida contemplativa. O que é isso? Ficar apenas orando o dia inteiro, em louvor, em oração. Mas o Emmanuel sabiamente diz assim, Jesus orava e voltava para o trabalho. Ele orava e voltava e atuava. Então Emmanuel diz, é preciso aprender a conjugar oração e trabalho. Então isso é lição para nós também. Porque nós, às vezes, ficamos só no trabalho e esquecemos também da oração. Então, às vezes, o dia é tão atribulado, tão corrido, tão confuso, que a gente fala, não tenho tempo nem de orar, né? E é um grande erro da nossa parte. A gente precisa buscar na oração a harmonia da alma, a paz de espírito e as forças e sabedoria para agir bem. Então a gente precisa, como Jesus, ter os momentos de oração. E poderia ser mais vezes durante o dia, né? Não só na hora do despertar e ao adormecer. Que a gente encontre momentinhos durante o dia para fazer uma oração rápida, né? A gente sai para alguma tarefa, para algum trabalho, 2 minutos que a gente eleva o pensamento a Deus e pede que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ilumine, para que a gente, né, consiga lidar melhor. Às vezes será um dia difícil e às vezes a gente não se prepara com a oração e às vezes não agimos bem. Se tivéssemos orado, quem sabe agiríamos de forma diferente, né? A Celina de Toledo está dizendo, até Jesus precisava orar devido ao peso de estar na carne. Imagine nós, né? Pobres mortais. Legal, então. Jesus ensinou para a gente, né, que a oração é importante. Ele, como a Celina está dizendo, ele também não dispensava a oração. Um espírito crístico, né, buscava sempre, sim, os seus momentos de oração. Porque a oração, amigos, é um contato maior com Deus, né? É uma aproximação do coração divino, do amor de Deus. A Mônica Rovigatti, boa noite, Mônica, está dizendo aqui, oração e trabalho, oração e lazer, oração e estudo, oração e atividade física, oração ao longo da vida. Que bonito, Mônica, muito legal. Obrigado, viu? Muito bom mesmo, né, pessoal? Gostei, viu, Mônica? Legal mesmo. Isso aí que é bom, né? Vocês ofertam aí muitas contribuições, né, que nos ajudam a fortalecer aí o entendimento e o estudo. Muito bom. A Conchita Bush está dizendo orar e agradecer todos os dias. Isso mesmo, né? A gratidão que tem que fazer parte também do nosso dia a dia. Bom, aí então diz assim, chegado o fim da tarde, os seus discípulos aproximaram dele dizendo, o lugar é ermo e a hora já está adiantada. Despede as turbas. Pessoal, toda hora falando turbas, vocês já entenderam, né, que é as pessoas, né, a multidão. Então eles disseram, já é tarde, despede as turbas para que voltem para suas aldeias
e comprem alimentos para si mesmos. O que é isso, né? Jesus, nesse momento, ele estava um daqueles sermões que ele fez que reuniu muita gente. Aqui ao final vai dizer que tinha 5.000 pessoas. Imagine, uma multidão, né, que eles se aglomeravam para ouvir o mestre. Lógico, eles buscavam a cura, queriam ouvi-lo, e eles ficavam ali horas e horas e horas. Então, os discípulos estavam preocupados porque aquelas pessoas provavelmente estavam com fome, né? E eles dizem a Jesus, dispensa eles para que eles possam voltar às suas casas e se alimentarem, porque era um lugar distante. Onde Jesus reuniu nesse sermão, não era próximo ali da cidade, tinha que caminhar um certo tanto, né? Era um pouco afastado, era um lugar ermo, como eles estão dizendo aqui. Já eu leio o seu comentário, Ailton. Aí diz assim, Jesus, porém, lhes disse, não é necessário irem embora, dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhes dizem, nós temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pede para os discípulos alimentar aquela multidão. E eles falam, mas como, Senhor? Só temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, trazei-os aqui. Após ordenar que as turbas se reclinassem sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos as turbas. Todos comeram e saciaram-se, e levaram o que sobrava dos pedaços, 12 cestos de vimes cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e criancinhas. Olha, imagine. Então vocês entenderam, né? Eles tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus pediu para pegar esses 5 pães e 2 peixes e entregarem a ele. E ele ali então eleva, né, o pensamento a Deus em oração. E aí ele faz a chamada multiplicação dos pães e dos peixes, que atendeu a toda aquela multidão e ainda sobraram 12 cestos, né? E o Emmanuel diz também numa mensagem muito bela, né, que nesse simbolismo aqui, porque, amigos, 5 pães e 2 peixes, diante daquela multidão, era como uma migalha, né? Não daria para nada. Então Emmanuel diz assim, trazendo lição para a nossa vida, né? Mesmo com as migalhas das nossas possibilidades, nós podemos fazer muito se tivermos fé. No sentido assim, às vezes a gente diz, eu tenho uma capacidade pequena, eu sei pouco, eu não consigo fazer muito, eu tenho limites, né? O que eu posso fazer para auxiliar? Então é como se a gente lembrasse desse momento. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou toda aquela multidão. Então Emmanuel quer dizer para nós nesse simbolismo, que mesmo que tenhamos só migalhas, né? Migalhas de conhecimento, migalhas de virtudes, migalhas de possibilidades, tenhamos fé e nos coloquemos à disposição do Cristo, que poderemos fazer muito. Então é bonito esse simbolismo, para que a gente confie mais em Deus, em Jesus, porque o coração de boa vontade, o coração disposto a servir, vai poder muito, né, se tiver fé. E eu já vou ler os comentários de vocês, mas só para concluir aqui, tem um outro simbolismo também dessa passagem da multiplicação, que é o seguinte, Jesus, ele não faz surgir pães e peixes do nada. Ele pede, o que tendes vós? Nós temos 5 pães e 2 peixes. E ele fala, me traz aqui esses 5 pães e 2 peixes. Também aqui tem um simbolismo, amigos, que Jesus pede sempre, primeiro a nossa iniciativa. O que nós temos para ofertar para que ele faça o resto? Olha que bonito que é isso. Em todas as coisas da vida, é como se Jesus esperasse primeiro a nossa parte. Olha, eu posso pouco, Senhor, mas isso eu ofereço.
Então, a partir do pouco que podemos, Jesus faz o resto. Então, para a gente ter essa visão de que Jesus espera de nós a iniciativa. Por isso aquela fala que diz, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. A partir do momento que a gente faz o que pode, oferece o que temos de possibilidade, receberemos o auxílio do alto, certo? Deixa eu ver aqui agora o comentário que eu não consegui ler na hora. O Ailton Cosmo está dizendo que é um absurdo, né? Com as religiões cristãs negam a reencarnação, sendo que a reencarnação já esteve presente e foi abolida em 552 no Concílio de Constantinopla pelo imperador Justiniano. Isso é uma longa história, né? Que é uma realidade, isso que o Ailton coloca, tudo indica que foi isso, né? Que a reencarnação era aceita naquela época, mas depois foi abolida, né? Mas é uma longa história essa, mas realmente é estranho, né? Deixar de acreditar na reencarnação, que é uma coisa tão lógica, né? E todo esse tempo aí passado para que se aceite de novo essa lei, né? Porque a reencarnação é uma lei divina. A Silvia Guerra está dizendo: tenho o hábito de levantar sempre cedo e gosto muito de orar ao nascer do sol. O silêncio e a beleza do amanhecer me dá uma sensação de maior comunhão com o grande arquiteto do universo. Que bonito, né, Silvia? Olha, gente, isso que a Silvia fala é um grande exemplo que deveria servir para a gente. Eu também gosto muito quando tem possibilidade, às vezes a gente na correria do dia, né? A gente não tem esses momentos do contato com a beleza da natureza. É bom se a gente reservasse, porque a oração ela flui melhor quando a gente está em contato com a natureza, né? Como a Silvia diz, no nascer do sol, diante de um rio, de um lago, né? Quando a gente está na parte rural, não na cidade, nas árvores, né? Vendo as flores. Então que a gente aproveite dessas possibilidades do contato com a natureza, que a prece vai fluir muito mais fácil, tenhamos a certeza, né? Isso mesmo, a Conchita Bush dizendo, é com pouco que podemos fazer muito, né? É isso mesmo. O Fabiano Watanabe também dizendo, aí Jesus nos prova a fé, linda multiplicação. Pois é, né? As maravilhas que Jesus deixou, exemplos aí jamais serão esquecidos, né? A Mônica Rovigatti dizendo, nunca tinha feito essa associação com a nossa iniciativa nessa passagem. Pois é, né? É interessante, a gente vai aprendendo tanto, né, com outros, com os estudos, que a gente percebe sutilezas, né, Mônica? Nessas passagens tem muito simbolismo, né? Muitas outras visões de cada lição. Então a Mônica dizendo, como ver o mar e não orar. Olha que verdade. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu fui à praia, e eu gosto de ficar na praia bem na tardezinha, a hora que o sol está se pondo, né? Geralmente as pessoas vão deixando, fica aquele lugar mais tranquilo. Eu sentei de frente ao mar, né? Olhando aquele pôr de sol maravilhoso, não tem como não se emocionar, né? Ali é a oração, uma gratidão, um louvor a Deus, né? Por essas belezas que a gente contempla. Bom, deixa eu ver se dá para... Acho que já vamos terminar, né? Amigos, acho que é bom a gente ficar por aqui. Já é 9 horas, senão a gente vai passar do horário, tá bom? Depois, na próxima semana, a gente vai para o 14:22. Jesus caminha sobre as águas. Outra passagem, né? Tão interessante, tão bela. Pois é, né, Rose? A praia, o mar é uma coisa maravilhosa, né? O Ailton está dizendo aqui outra dica, ó, sai para a caminhada, geralmente entre as árvores, vem uma sensação gostosa, então faça uma oração, muito legal. Bom demais, né? A natureza é tudo de bom. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. A gente convida aqueles que quiserem continuar mais um minutinho para a nossa oração final. E a gente se despede, então. A Helena Neves dizendo aqui, esse estudo é importante deixar a gente muito seguro de tudo. Que legal, né? O estudo nos fortalece, né? Nos
nos ajuda muito, né, Helena? A Conchita deixando aqui bom descanso para todos, estudo maravilhoso, gratidão, Paula, até o próximo encontro. Legal. Obrigado, Andréia, Arnilda Klettenberg, todas as amigas e amigos que estão aqui conosco. Uma alegria, que bom, viu? Fico muito feliz cada oportunidade que nós temos. A Dorinha, a Irani, a Edna. Muito legal, agradeço demais. Vamos então fazer a nossa prece final. O Bruno também sempre aqui com a gente, né, Bruno? Um abraço, viu? Bruno Miranda, a Simone Menezes, Cecília Machado, o Ailton deixando suas despedidas aí também, muito legal. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento que estivemos juntos, reunidos em teu nome, aprendendo com a tua mensagem de luz. E nós te pedimos sempre, Senhor, que nos ajude, porque nós queremos seguir nos teus passos, mas nós somos ainda vacilantes, somos frágeis, somos quais crianças que ainda não desenvolvemos a fortaleza. Então nós te rogamos sempre, Senhor, que nos sustente nessa busca, nessa conquista do homem novo, nessa busca do reino de Deus em nós, nesse trabalho diário da nossa reforma íntima. Mas nós te agradecemos imensamente, Senhor, por tantas bênçãos que temos em nossa vida. Te agradecemos pelos momentos difíceis também. Nós já aprendemos que as situações desafiadoras são oportunidades benditas de aprendizado, de reparação, de resgate, de lições, para que a gente se fortaleça como espíritos imortais que somos. E nós te rogamos, Senhor, abençoe nosso lar, dai-nos do teu amparo, da tua paz, para que a gente conviva fraternalmente, para que a gente aproveite a oportunidade de nos ajustarmos, principalmente com aqueles que temos maiores dificuldades. Obrigado, Jesus. Abençoa, Mestre, a todos aqueles que rogam por amparo. Quantos lares em desequilíbrio, quantos irmãos enfrentando as expiações duras. Nós te rogamos, Senhor, por aqueles irmãos que estão distantes da tua mensagem, por aqueles que ainda não te conhecem. Nós te rogamos, Senhor, tem piedade, permita que bons amigos espirituais e cada um de nós também possamos ser instrumentos do teu amor na terra, possamos auxiliar em cada momento que surgir a oportunidade. Obrigado, Jesus, por mais esta noite de estudos. Em teu nome encerramos, que assim seja. Obrigado, Débora Medeiros, querida amiga, dizendo aqui obrigado pela excelente aula de hoje. Que foi nada, que isso, uma alegria. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. A Lari também ficou aqui com a gente, né? A Eta Santos, a Rafaela de Cunto aqui também. Obrigado a todos vocês, Thaís, a Mônica, que legal, né? Quantas amigas aqui, quantos amigos. Uma alegria, Márcia Lima, Sandra Paulino, Lourdes Galvani. Muito bom, pessoal. Meu abraço fraterno. Nosso próximo encontro, então, foi até bom lembrar aqui, eu peço perdão a vocês, desculpa, porque eu venho trocando muito as datas, né?
Tem hora que vira até uma confusão, né? O pessoal acaba perdendo o estudo. Mas infelizmente, pessoal, é duro marcar assim um dia fixo, né, e não assumir mais nada nesse dia. Na segunda-feira próxima eu vou participar de uma palestra numa cidade aqui próxima de Monte Azul e ela será transmitida. Aqueles que quiserem, né, acompanhar conosco, eu vou divulgar, vou compartilhar na minha página do Face. Aqueles que quiserem acompanhar vai ser na segunda-feira, tá? Então o nosso estudo, muito provavelmente vamos fazê-lo no domingo, tá bom? Próximo estudo do livro Nosso Lar, que será o último capítulo. Ou no domingo ou na terça, mas muito provável que seja domingo. Eu vou divulgar com antecedência. Só peço a vocês que fiquem ligados aí, né? Porque eu sei que vocês acompanham já há tanto tempo e vai ser o último capítulo do livro, tá legal? Então, no domingo ou na terça. E na segunda, a palestra também que eu vou compartilhar na página minha. Fica aí a possibilidade também da palestra da segunda, tá legal? A Silvia Guerra dizendo aqui, como não ter um coração cheio de gratidão após um momento tão lindo de estudo, sabendo que Deus nos reuniu neste grupo sobre o zeloso carinho e dedicação do Paulo, compartilhando conosco o esforço de sua busca pelo conhecimento em busca da evolução. Que Deus abençoe a todos. Gratidão, Silvia, obrigado pelo carinho, mas é uma verdade, né? Que bom que a gente está reunidos aqui, mesmo que virtualmente, mas nesse propósito tão edificante de conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus, né? Obrigado, Silvia, obrigado a todos pelo carinho de sempre, pela participação, pela presença. Que Deus nos abençoe sempre. Até o nosso próximo encontro e um abraço fraterno. Uma boa noite para todos.